Boa noite. Boa noite. Mensalão Tucano, Procuradoria-Geral da República pede 22 anos de prisão para Eduardo Azeredo. 14 cidades paulistas já enfrentam racionamento de água por causa da falta de chuvas e do forte calor. Operário morre em acidente no estádio da Copa em Manaus. É a terceira morte envolvendo funcionários nesta obra. No Rio é grave o estado do cinegrafista atingido ontem durante o protesto contra o aumento da passagem de ônibus. 3 pessoas saem feridas na explosão de uma tubulação de gás nos Jardins, bairro Nobre da capital. E na série Cara de São Paulo você vai conhecer seu Leandro, um dos criadores da escola de samba Leandro de Itaquera. Três pessoas ficaram feridas após a explosão de uma tubulação de gás nos Jardins, bairro Nobre da capital paulista. O incidente aconteceu por volta da meia-noite na esquina da Rua Augusta com a Alameda Jaú. Segundo a Comgás, funcionários da Eletropaulo faziam reparos na rede elétrica subterrânea quando um duto da distribuidora de gás de São Paulo foi atingido, o que gerou um vazamento e, consequentemente, uma explosão seguida de fogo. Vidros de imóveis vizinhos quebraram e um caminhão da Eletropaulo ficou queimado. A energia na região teve que ser cortada. 3 pessoas ficaram feridas, todos funcionários da Eletropaulo. Dos 3 feridos, um está internado em estado grave no Hospital das Clínicas. Ele teve 27% do corpo queimado. Os outros 2 já saíram do pronto-socorro e estão em observação. Prefeitura anuncia que vai encomendar estudo à Câmara Municipal para alterar a classificação do terreno da invasão Nova Palestina na Zona Sul. A ideia é liberar a construção de moradias no local. A decisão acontece após uma série de protestos do movimento do Sem Teto, que fecharam importantes vias da capital paulista. Atualmente, cerca de 8.000 famílias, segundo o MTST, ocupam a área de 1 milhão de metros quadrados no Jardim Ângela, zona sul da cidade. Quase todo o terreno está classificado como área de preservação. A mudança consistiria em transformar parte da área em zona especial de interesse, para a construção até de 3.000 moradias no local. O governo estadual já se comprometeu a fazer o estudo de topografia necessário para a realização das obras. E a Prefeitura reduziu o kit escolar que será entregue aos estudantes da rede municipal nos ensinos infantil e fundamental. O kit, que contava até o ano passado com 41 itens entre canetas esferográficas, lápis e cadernos, agora soma 22 itens. Segundo a Secretaria de Educação, o objetivo da ação é diminuir os custos e evitar o desperdício. As aulas da rede pública começaram há uma semana, mas os kits escolares ainda não foram entregues. Os materiais cortados serão enviados para o uso coletivo nas escolas. A polícia do Rio de Janeiro descartou que a bomba que feriu um cinegrafista da TV Bandeirantes durante um protesto ontem tenha sido lançada pela PM. Os investigadores vão analisar as imagens das câmeras de segurança da equipe da TV BBC, que gravou o momento, e do próprio cinegrafista ferido, para tentar identificar o autor do disparo. Um fotógrafo do jornal o Globo, que não se identificou, disse ter visto uma pessoa supostamente adepta dos Black Blocs, preparando e lançando o morteiro que atingiu Santiago Andrade. Ele segue internado em estado grave. Santiago Ilídio Andrade, da Rede Bandeirantes, foi atingido na cabeça por um artefato. Ele teve afundamento de crânio e perdeu parte da orelha. A hipótese levantada é que o objeto lançado tenha sido um rojão ou uma bomba caseira. Cerca de 1.000 pessoas se reuniram pacificamente na Igreja da Candelária no fim da tarde de ontem. O protesto era contra o aumento da tarifa de ônibus, que neste sábado vai passar de R$ 2,75 para R$ 3,00, um reajuste de 9%. Estudantes, integrantes de partidos políticos e Black Blocs caminharam em direção à Central do Brasil. Houve confronto com a polícia militar e muita correria. Um grupo atirou paus e pedras nos PMs. Os policiais lançaram bombas de efeito moral. Pelo menos 32 pessoas foram detidas. Todos já foram liberados.
A TV Gazeta da Fundação Casper Libero manifesta irrestrita solidariedade à família e aos colegas de trabalho do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Desejamos que ele se recupere plenamente e repudiamos qualquer violência em manifestações públicas, venha de onde vier. Um mecânico ficou ferido enquanto consertava um ônibus no centro da cidade. O acidente aconteceu dentro da estação Mercado do Expresso Tiradentes, ao lado do Parque Dom Pedro. O macaco hidráulico cedeu e o ônibus caiu sobre o funcionário da empresa Via Sul. Ele teve ferimentos na cabeça e nas pernas e foi resgatado do local pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. O resgate bloqueou a saída de vários ônibus do terminal e o trânsito ficou interrompido por cerca de 1 hora. Justiça da Itália vê risco de fuga e nega a liberdade a Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, que foi condenado no julgamento do Mensalão. Ele foi preso na quarta-feira em Maranello, norte da Itália. Hoje, Pisolato se apresentou à justiça italiana. A audiência durou 2 horas e os juízes italianos consideraram que existe risco de fuga e optaram por manter Pisolato na prisão de Módena. A defesa pedia que ele acompanhasse em liberdade seu processo de extradição. Segundo o advogado que acompanha Pisolato na Itália, o que também pesou contra o seu cliente foi o fato dele ter falsificado diversos passaportes e documentos, além de ter fugido do Brasil depois de condenado. O advogado informou ainda que Pisolato se manifestou na audiência contra a extradição por considerar político o julgamento do processo do Mensalão. O ex-diretor do Banco do Brasil foi condenado no processo do Mensalão a 12 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. Na Itália, ele deve responder a um processo por falsidade ideológica por causa do uso de documentos falsos. A pena pode chegar a 3 anos de prisão. Após a audiência, Pisolato retornou à penitenciária de Módena, onde dividirá a cela com outros presos. E o Ministério da Justiça formalizou no Supremo Tribunal Federal a abertura de procedimento para pedir a extradição de Henrique Pisolato. No documento encaminhado ao presidente da Corte, Joaquim Barbosa, a pasta sinaliza que o processo só pode ser oficializado caso o Supremo manifeste interesse. A Sabesp reduziu em 20% o volume de água fornecido ao município de São Caetano, no ABC Paulista. Só que, segundo a Prefeitura, os moradores ainda não enfrentam racionamento. A medida foi tomada por causa da situação do sistema Cantareira, que opera com 20% da capacidade. São Paulo registrou hoje mais um recorde de calor. Os termômetros agora à tarde registraram 36,4 graus. Essa foi a 5ª maior temperatura da história da cidade. Lembrando que as marcações estão 4 graus acima da média para essa época do ano. Será que finalmente chove amanhã? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. Uma boa notícia, o final de semana vai ser de muito sol e pode chover amanhã aqui em São Paulo. Nos outros estados, o predomínio ainda é de tempo ensolarado, muito calor e pancadas de chuva passageiras. No extremo sul gaúcho, em toda a região norte e na costa leste do Nordeste, pode chover a qualquer hora do dia. O tempo fica firme entre o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná, norte de Minas Gerais e no centro-oeste da Bahia. Os termômetros batem na casa dos 39 graus em Porto Alegre e dos 40 graus no Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, temperaturas altíssimas. Em boa parte do interior, sábado ensolarado com chuva passageira. Só não deve chover na região de Franca, onde a máxima vai aos 31 graus, e em Ribeirão Preto, onde faz calor de 36. No litoral, pode chover de forma passageira, o que deve aliviar o calorão de 33 graus. Na capital, chuva rápida a partir da tarde, máxima de 36 graus. No domingo, o tempo fica firme e o calor se mantém. Já na segunda-feira, as chuvas aumentam, mas a máxima também fica em torno dos 36 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E a Defesa Civil da capital decretou estado de atenção em toda a cidade devido à baixa umidade do ar. A repórter Carla Rodeiro está na região de Ibirapuera e tem outras informações, Carla.
Estela, às 4 da tarde, no Mirante de Santana, na Zona Norte, a temperatura superou os 36 graus, na verdade foram 36,4. Além do dia mais quente do ano, foi também a temperatura mais alta já registrada no mês de fevereiro, desde que começaram as medições há 70 anos. E com tanto calor, o ar fica seco. A Defesa Civil, ela decretou o estado de emergência, aliás, o estado de atenção ainda em toda a cidade, porque a umidade relativa do ar ficou abaixo dos 30%. O bairro do Butantã, na Zona Oeste, registrou umidade de 24%. E aí a qualidade do ar também piora, porque sem chuva a poluição não se dispersa. Os poluentes, a fuligem, a poeira ficam pairando no ar. E segundo os registros da prefeitura, já faz 3 dias que não cai uma gota de chuva na cidade de São Paulo. Gabriel. Muito obrigado, Carla. Consórcio IE Belo Monte, formado por estatais e uma empresa chinesa, vence o leilão da linha de transmissão que irá escoar a energia produzida pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, para a região sudeste do país. O grupo ofereceu uma proposta de remuneração anual de pouco mais de 434 milhões de reais, valor abaixo do fixado pelo governo. A linha de pouco mais de 2.000 quilômetros de extensão terá capacidade para transmitir 4.000 megawatts de energia, ligando as subestações de Xingu, no Pará, e Estreito, em Minas Gerais. A obra é considerada uma das mais importantes para o setor elétrico e demandará um investimento de 5 bilhões de reais. O BNDES deverá financiar metade da obra. Agentes da Polícia Federal fazem algemaço em várias cidades do país. Eles pedem aumento de efetivo. Em São Paulo, os agentes penduraram suas algemas em frente à superintendência da instituição na Lapa, zona oeste da capital. De acordo com Alexandre Santana Sali, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Civis Federais, no Departamento de Polícia Federal no estado de São Paulo, o ato, que reuniu cerca de 60 agentes, teve como objetivo chamar a atenção do governo e mostrar o engessamento da Polícia Federal. A categoria pede reestruturação da carreira e já está marcada para a próxima terça-feira uma paralisação nacional da categoria, que deve cruzar os braços por 24 horas. A presidente da Petrobras, Graça Foster, é apontada como a 4ª executiva mais poderosa do mundo pela revista norte-americana Fortune. Graça Foster é a única brasileira na lista com 50 nomes. No ano passado, a presidente da Petrobras tinha aparecido em primeiro lugar no ranking das executivas mais poderosas fora do território norte-americano. Este ano, 3 dirigentes que comandam empresas nos Estados Unidos aparecem na frente de Graça Foster. Em primeiro lugar está a norte-americana Mary Barra, que preside a General Motors. Em segundo, Ginni Rometty, também norte-americana, presidente da IBM. E na sequência vem a indiana Indra Nooyi, que comanda a PepsiCo. Cartel do metrô, depoimento sigiloso da testemunha-chave da investigação que apura golpes em licitações do metrô e da CPTM, diz que fraude pode chegar a 197 milhões de reais. De acordo com a reportagem de hoje do jornal Folha de São Paulo, o ex-diretor da multinacional Siemens, Everton Heinheimer, disse em depoimento à Polícia Federal no ano passado que a Siemens e seus parceiros pagaram 9% para fornecer trens à linha 5 do metrô em 2000, num contrato de mais de R$1,5 bilhão de reais em valores atualizados. Se o percentual estiver correto, a propina paga só nesse caso teria alcançado 141 milhões de reais. O caso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal por envolver secretários de governo do Geraldo Alckmin, do PSDB. A Prefeitura de São Paulo informou hoje que já notificou 341 empreendimentos suspeitos de terem pago propina à máfia do ISS. Os empreendimentos fazem parte da lista de 410 obras que aparecem numa contabilidade paralela apreendida pelo Ministério Público Estadual com o fiscal Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães, acusado de integrar a máfia e que aceitou acordo de delação premiada. O objetivo, segundo o governo Haddad, é que eles apresentem documentação que comprove o pagamento
pagamento integral ou os descontos da base de cálculo do tributo. E segundo a Secretaria Municipal de Finanças, dos 341 empreendimentos notificados, 6 já foram multados em R$ 2.100.000. De acordo com a pasta, 5 obras foram multadas por lançamentos menores do que os devidos do ISS e 1 por não comparecimento dentro do prazo estabelecido. Uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, a Leandro de Itaquera, está de volta ao grupo especial do Carnaval. Seu Leandro conta que criou a escola a pedido da filha, que hoje é porta-bandeira da agremiação, cheio de carisma e carregado de dedicação. Seu Leandro é um personagem que é a cara de São Paulo. Foi nesta sala onde tudo começou. O meu pavilhão. Em 1982, os fundadores da Leandro de Itaquera se reuniram aqui para criar a escola. Os troféus que conquistou no carnaval estão espalhados pela casa. Quem ajuda nas fantasias é Karen. Foi ela que pediu para o pai, seu Leandro, criar uma escola de samba. Hoje é porta-bandeira da agremiação. Desde criança se dedicando, a família inteira, os amigos, a gente está junto com a comunidade, 25 anos de porta-bandeira, minhas filhas, entendeu? Meus desfiles grávida, então é minha vida. É no barracão próximo ao sambódromo que seu Leandro prefere ficar. Andando entre as estruturas dos carros alegóricos, ele se sente em casa. A gente se dedica aqui mais de 150 dias. O amor, dedicação, é a construção de tudo isso daqui, desse sonho que no dia do carnaval vira uma realidade. Leandro, o meu orgulho é ser vermelho e branco. Ginga Brasil, futebol é raça. Seu Leandro é assim, de sorriso fácil e poucas palavras. Conta com a ajuda de pelo menos 30 pessoas todos os dias para deixar tudo pronto para o carnaval. Já que Itaquera será a sede da abertura da Copa do Mundo, ele quis fazer o tema deste ano baseado na competição. A Copa do Mundo é aqui. A gente está sentado em cima de um dos principais carros da Leandro de Itaquera, que vai mostrar o fuleco, que é o mascote da Copa neste ano aqui no Brasil. Seu Leandro, como é que vocês decidiram fazer isso? E a FIFA teve que autorizar usar o fuleco? A FIFA teve que dar chancela para Itaquera ser o enredo Copa do Mundo, né? Ginga Futebol é Raça, aqui começa a Copa do Mundo 2014. A Copa do Mundo é aqui. Seu Leandro costuma dar oportunidades para quem quer crescer na escola. Foi assim com o carnavalesco Marco Aurélio. Trabalhar com o Leandro de Itaquera é sempre uma satisfação para mim, porque foi a minha primeira escola como carnavalesco, ele que me deu a oportunidade, ele sabe do carinho, da consideração, do afeto que eu tenho com ele. Eu acredito em vocês! Vamos ser campeões! Abençoada Itaquera idolatrada! O auge da escola foi em 1991, quando conseguiu a 4ª colocação, sua melhor posição até hoje. Nos últimos 3 anos, a Leandro de Itaquera esteve no grupo de acesso do Carnaval Paulistano. Este ano está de volta à elite, sempre com muito ânimo para representar o bairro de Itaquera e a zona leste de São Paulo. Amo minha escola, amo meu carnaval, amo o meu povo. O carnaval realmente é a minha vida. Sem o carnaval, como é que seria o senhor? Estaria morto já. Vamos ser campeões! Meu orgulho é ser vermelho e branco. Sempre serei. Sempre tatuado no meu coração. É uma herança que a gente carrega pro resto da vida. A FUVEST divulgou hoje a 2ª lista de aprovados no vestibular 2014. A lista traz os classificados para cursos da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Os convocados devem fazer a matrícula online neste sábado ou domingo por meio da internet fuvest.br. A matrícula presencial obrigatória deve ser efetivada nos dias 12 e 13 de fevereiro, no campus que oferece o curso. Já a 3ª chamada será publicada no dia 11 de fevereiro. A falta de chuva e o elevado consumo obrigam mais uma cidade a fazer racionamento de água no estado de São Paulo. Ao todo, já são 14 municípios. Agora é a vez de Diadema, no ABCD paulista, a implantar restrições ao abastecimento.
A água que sai da torneira é o restinho que ficou na caixa. No Jardim Inamar, em Diadema, os moradores reclamam que o fornecimento de água nunca foi regular. Agora ficou pior. Quando tem água mesmo aqui, até 9 horas da manhã, acabou. Só que agora, ultimamente, eles estão cortando dias. O menino falou para mim agora na obra que ia cortar e ia ficar 4 dias sem água de novo. E aí, como é que vai ser? Quem paga o preço é nós. Só que a minha conta vai lá, R$280. A gente tenta ficar guardando, armazenando em baldes, né? E economizando o máximo que dá, né? Tem que sair daqui para ir em Guarulhos, né? Na casa de parentes, na casa de amigos onde tem água para tomar banho. Porque não tem, seca tudo, não tem. Uma gota sequer. A Companhia de Saneamento de Diadema vem interrompendo o abastecimento de alguns bairros em sistema de rodízio. A medida é para evitar o colapso diante do nível muito baixo dos reservatórios. Outras 14 cidades do estado também estão racionando água. Entre elas, Bauru, Marília e Itu, no interior. E na Baixada Santista, Praia Grande, Santos, São Vicente e Guarujá. Em Diadema, o racionamento começou no fim do mês passado. Aqui do lado, em São Caetano do Sul, a quantidade de água fornecida pela Sabesp já foi reduzida em 20%. Em Guarulhos, a prefeitura oferece desconto de 30% na conta para quem economizar. A exemplo do que fez a Sabesp com os consumidores da capital e região metropolitana do sistema Cantareira. Já em Campinas, a prefeitura diz que vai multar quem desperdiçar água em até 3 vezes o valor da conta. E se não chover nas próximas 2 semanas, também vai ter racionamento. As represas do sistema Cantareira, que fornecem água para 8 milhões de pessoas, têm pouco mais de 20% da capacidade, o menor nível desde que o sistema foi construído há 40 anos. E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro sobre a situação de racionamento em Diadema que acabamos de mostrar na reportagem. Carla. Olha, Estela, a Companhia de Saneamento de Diadema informou que para fazer a água chegar até os bairros mais altos, como esse que nós mostramos na reportagem, ela tem feito contenções no abastecimento de outras regiões da cidade para ir administrando esse problema. A Prefeitura de Guarulhos também nos informou nossa produção, que já começou a racionar água na cidade, primeiramente em 6 bairros, mas também deixou claro que se não chover nas próximas semanas, esse racionamento será estendido ao restante da cidade. Esse revezamento de bairros ou de ruas onde o fornecimento é cortado, segundo a Prefeitura, é informado aos moradores através dos jornais da cidade e também através de carros de som. Gabriel. Obrigado mais uma vez, Carla. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede 22 anos de prisão para o deputado federal Eduardo Azeredo, do PSDB, no caso do Mensalão Tucano. O pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que julgará o processo. Nas alegações finais entregues ao STF, o chefe do Ministério Público Federal afirma que Azeredo cometeu os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O procurador pede ainda multa de R$ 451 mil. O relator do processo do STF será o ministro Roberto Barroso. O julgamento deve ir ao plenário ainda nesse semestre. A denúncia foi aceita pela Corte em agosto de 2007. Segundo as investigações, o esquema foi o embrião para o mensalão petista e envolve os já condenados Marcos Valério e seus sócios. Segundo a denúncia, eram feitos empréstimos fictícios no Banco Rural e o dinheiro utilizado para financiar a campanha pela reeleição de Azeredo ao governo de Minas Gerais em 1998. Além de Azeredo, vai ser julgado no STF o senador Clésio Andrade, do PMDB. Ele foi candidato a vice na chapa do Tucano. Hoje, o deputado federal Eduardo Azeredo disse que é totalmente inocente. Ele disse ainda não haver prova documental ou testemunhal de sua participação no esquema. E desde que foi promulgada a proposta de emenda constitucional das domésticas, muitas pessoas pensam 2 vezes antes de contratar um empregado. De olho na oportunidade, empresas especializadas em reformas residenciais agora passaram a oferecer também serviços de diaristas. A diarista Beatriz recebe instruções, alguns materiais para limpeza e sai da agência com a administradora do negócio. Desta vez, ela vai acompanhada porque ainda não conhece a cliente.
O destino, um apartamento no bairro da Moca, zona leste da capital. Você já veio aqui já fazer, né? Veio verificar tudo o que precisava fazer, mas aí eu já vou passando todas as coordenadas para ela. Tá bom. Dona Kátia contrata os serviços a cada 15 dias. Segundo ela, o trabalho é mais bem realizado do que durante os 15 anos em que teve empregada mensalista. O valor cobrado para enviar as empregadas domésticas varia entre R$ 150 e R$ 900, dependendo do tamanho do imóvel residencial ou comercial. Um custo diário um pouquinho mais alto, mas o custo-benefício para nós foi excelente, porque agora eu tenho uma diarista a cada 15 dias e elas vêm e faz uma limpeza geral mesmo, pesada, não é aquela coisa superficial, não. A dona Kátia trabalha com arte em porcelana, olha só. Outras empregadas e diaristas já quebraram muitas dessas peças e ela teve dificuldade para se explicar para quem encomendou. Foi difícil, né? Foi difícil, principalmente quando você vai fazer a entrega para cliente e ela abre e a surpresa está lá, alguma peça quebrada. Aí eu fui conversar com a diarista e ela confirmou que ela mesma tinha quebrado. Foi bem delicado para mim. A família fez as contas. O custo com a empregada todos os dias dobraria com os encargos trabalhistas exigidos pela lei, que entrou em vigor no ano passado e ficou conhecida como PEC das domésticas. Entre as novas obrigações dos patrões estão jornada de trabalho semanal de 44 horas, pagamento de 50% no valor de horas extras, adicional noturno, férias de 30 dias corridos ou 2 períodos de 15 dias por ano. Eu gosto porque a gente tem nossos benefícios, né? Elas pagam direitinho e a gente tem uma segurança, né? De estar ali trabalhando, tem a pessoa, é um lugar bom. A diarista Beatriz é funcionária de uma agência que foi criada dentro de uma empresa de reparos e reformas residenciais e comerciais. A grande procura por esse tipo de serviço fez a empresária Eliane Orlandi investir neste nicho de mercado. Hoje uma diarista, ela não lava, ela não passa, existem pessoas específicas para fazerem esse tipo de trabalho, ela não cozinha, aí a gente tem oferecer o serviço da cozinheira. Encarece um pouco mais, porque você vai ter uma pessoa específica para cada trabalho? Encarece, mas você pode exigir mais. Porque às vezes as pessoas elas não se satisfazem com o serviço apresentado porque sobrecarregam as meninas, entendeu? Vai ficar difícil, né? E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Santos e São Paulo venceram na rodada e continuam líderes em seus respectivos grupos. Exceção ao Corinthians. Os grandes vão bem no Paulistão, né, Celso Cardoso? Estela, o Palmeiras tem a melhor campanha, com 6 vitórias em 6 jogos. O Santos tem a segunda melhor e é o líder do grupo C, enquanto São Paulo está em primeiro lugar no grupo A com 12 pontos. Vamos aos gols do fechamento da 6ª rodada do Paulistão. Contra o Paulista de Jundiaí, no Morumbi, Antônio Carlos, o zagueiro, fez o primeiro de São Paulo aos 30 minutos. Luiz Fabiano, na segunda etapa, ampliou aos 16 e definiu o placar. São Paulo 2, Paulista 0. Em Lins, o Santos saiu na frente do linense com Thiago Ribeiro. 2 minutos depois, aos 16 do segundo tempo, Rodrigo Tiuí empatou o jogo. Mas Stefano Yuri, aos 38, garantiu a vitória santista 2-1. Já o bom time do Audax não foi bem contra o Mugimirim. Serginho, em 17 minutos, fez 2 gols e abriu vantagem para o Mugimirim. No segundo tempo, Velica diminuiu para o Audax, mas Everton Senna, no último minuto, liquidou a fatura 3-1 Mugimirim em Mogi. Celso, falando do São Paulo, já tem protesto da torcida contra a contratação do Pato, é isso mesmo? É isso mesmo. Parte da torcida, normalmente um grupo de organizados, fez cantos contra a diretoria do São Paulo, que diz que está contratando o Pato para enriquecer o Corinthians. Enfim, manifestando claro descontentamento com a transação envolvendo o Jadson e o Alexandre Pato. O que significa que o Pato deve ter problemas para ganhar a torcida do São Paulo. Por outro lado, o próprio Muricy Ramalho se manifestou a respeito, dizendo que o São Paulo está fazendo de tudo para qualificar o elenco. E convenhamos, o Alexandre Pato, embora não tenha vivido um bom momento no Corinthians, é um bom jogador, e tem espaço potencial. Ali no time do São Paulo hoje? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, Pato chega para ser titular. Você acha que ele pode mostrar um melhor futebol no São Paulo do que mostrou no Corinthians, por exemplo? Acredito que ele poderia apresentar esse melhor futebol no próprio Corinthians, como a diretoria resolveu acatar o que pedia parte da torcida organizada. Ele foi negociado com o São Paulo, mas acredito que ele possa ter sucesso no tricolor. Ele vai ter que mostrar em campo para a torcida, né?
Greve prevista para o fim de semana no futebol paulista está suspensa. O presidente do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli, convocou a imprensa nesta tarde para uma entrevista coletiva para esclarecer os caminhos no movimento. A invasão do CT Joaquim Grava promete, veja bem, promete não ficar impune. A questão envolve agora diversos órgãos do Estado, como o Ministério Público, delegacias especializadas e até mesmo o secretário de Segurança. Primeiro fizemos o pedido de abertura de inquérito policial, lá no DECRAD, com a doutora Margarete Barreto. Fizemos uma gestão também no Ministério Público Estadual, porque é importante essa participação dos entes que compõem todo o quadro, né, que podem nos dar a garantia nessa questão. Fizemos uma gestão mais importante ainda com a Secretaria de Segurança Pública. Então hoje nós temos o contato direto com o comando da Polícia Civil, contato direto com o comando da Polícia Militar, para que, e isso é importante que se divulgue, para que se os agressores tentarem novamente uma ação, eles não vão passar impunes. Ao lado de membros da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, o presidente do Sindicato dos Atletas convocou uma entrevista coletiva para falar da possibilidade de greve dos atletas na próxima rodada do Campeonato Paulista. Ficou decidido que na próxima rodada do Campeonato Paulista não irá acontecer paralisação. Mas Martorelli ressaltou o estado de greve dos jogadores, que aguardam que uma série de reivindicações seja atendida pelo sindicato patronal. A categoria, liderada pelo sindicato, pela experiência política, pela experiência jurídica, ao final de tudo, com um avanço tão significativo em tão pouco tempo, resolveu suspender a paralisação. Porém, resolveu manter o estado de greve. Nós temos outras questões que devem ser fechadas. Como nós somos coerentes com as atitudes, nós tivemos pouco tempo para isso. Nós temos mais aí 1 a 2 semanas para fechar algumas outras coisas que são importantes nessa relação. O jogador Paulo André, líder do Bom Senso Futebol Clube, não compareceu à coletiva. O clima não é de desmobilização, mas sim apreensão. Nos foi retratado que quando há uma apreensão de um membro de torcida organizada, e aqui a gente tem que deixar claro que nem todo torcedor organizado é vândalo, né? Vamos deixar claro isso. Mas quando há uma apreensão de um desses membros, né, que aprontou alguma arruaça, chove telefonemas para que esse membro seja liberado. E não chove só por parte de clube, por parte de políticos, por parte de desembargadores, ou seja, há um interesse nesse contingente. E esse é um fato que a gente tem que atacar, né? Não dá mais para que haja essa alimentação. Ou os clubes definitivamente rompem o laço ou assumem essas torcidas como um órgão seu e sejam responsáveis por eles. Então, nós também estamos trabalhando nesse caminho. Não dá simplesmente para o clube uma hora falar, eu não tenho nada a ver com a torcida, e no outro momento falar assim, está aqui ingresso, vou alugar ônibus para vocês participarem. Não dá para ter essa posição dúbia, né? Celso, essa denúncia de envolvimento de diretoria com torcida organizada é realmente muito grave, né? Na verdade, ele só está revelando o que nós sabemos. É que, como tudo o que acontece no Brasil, existem 2 discursos. O oficial e existe a realidade. Quer dizer, na realidade, existe uma convivência. Se você observar com calma, muitos dirigentes do Corinthians, por exemplo, conhecem os integrantes que lá invadiram, sabe nome e sobrenome. Não, quer dizer, não tem nenhuma novidade. Eu já conversei com jogadores, Estela, por exemplo, que em viagens com o time pelo Brasil, no mesmo voo estavam integrantes de torcidas organizadas vestindo o mesmo uniforme, carregando a mesma mala, como se fosse um integrante, um profissional da equipe. E muitas vezes, não raramente, em caso de derrota, eram intimidados no avião por esses torcedores, o que mostra a relação íntima entre clube e torcida organizada. Então, se isso acontece, é porque o clube também dá espaço. Então, tem que dar um basta. Não basta apenas fingir que está resolvendo o problema e nos bastidores fornecer ingresso, ajuda para a escola de samba, pagar as viagens. Quer dizer, tem que romper essa relação.
para a segurança dos próprios jogadores. O Corinthians tomou a iniciativa de se livrar dos jogadores que estavam sendo perseguidos pela torcida. Então, Alexandre Pato deve assinar com o São Paulo, o Douglas já está indo para o Vasco da Gama, o Emerson também deve ser negociado, teve uma negociação com o Grêmio e que não deu certo, mas esse é o destino. Estado de greve, só para concluir, o bom senso está se desvinculando desse movimento que tem outra proposta, discutir calendário, melhorias em outros setores. Por isso o Sindicato dos Atletas está tomando frente. Rodada confirmada, vamos conferir os jogos de fim de semana agora, Celso. A 7ª rodada, na verdade, está começando justamente agora com o jogo entre Oeste de Itápolis e Ituano. Amanhã, outros 2 jogos dão prosseguimento à jornada. Confira. Amanhã, o Bragantino encara o Botafogo de Ribeirão Preto. No mesmo horário, o Rio Claro joga contra o 15 de Piracicaba. No domingo, às 5 da tarde, o Palmeiras tem encontro com o Audax, enquanto que o São Paulo vai a Campinas pegar a Ponte Preta. Às 7h30 da noite, o Corinthians tem pela frente o Mogi, fora de casa. E a Portuguesa tem compromisso com o Linense. O complemento da rodada acontece na terça-feira com Paulista e Penapolense às 7h30 da noite. Mesmo horário de São Bernardo e Atlético Sorocaba. E fechando os jogos, o Santos recebe o Comercial de Ribeirão. Mais tranquilo, depois da vitória de ontem sobre o Paulista de Jundiaí, o São Paulo já voltou ao trabalho. No final de semana, o time dirigido por Muricy Ramalho tem compromisso contra a Ponte Preta em Campinas. Alexandre Pato, só na semana que vem, pinta por aqui. Ele será apresentado sem grande requinte, de forma mais discreta. Acerta os últimos detalhes do empréstimo. O atacante foge da pressão da Fiel, mas terá de enfrentar a resistência da torcida independente, principal organizada do São Paulo, que ontem no Morumbi criticou a diretoria por contratar um jogador do rival. Muricy Ramalho, assim que possível, pretende escalar Pato ao lado de Luiz Fabiano. Novidades no treino dessa tarde no CT da Barra Funda ficam por conta do dianteiro Pabon e do volante Souza, que disputaram um jogo-treino com os juniores do tricolor. Ambos ficam à disposição do técnico. O professor, no entanto, deve poupar alguns titulares após 6 rodadas do Campeonato Paulista. No sábado, sai a lista dos relacionados para o jogo de domingo contra a Ponte Preta em Campinas, no Moisés Lucarelli, uma reedição do confronto polêmico de mata-mata da Sul-Americana do ano passado, quando a Macaca não pôde atuar em casa e, mesmo assim, eliminou o São Paulo. Bom, no caso do São Paulo, o Pato e o Luiz Fabiano vão jogar juntos, é isso, né? Eu vejo dessa maneira. Eu nunca vi o Pato como um jogador de área para ficar lá centralizado. Ele compõe muito bem como um segundo atacante. E imagina, o Luiz Fabiano também não vive um bom momento, é verdade, assim como o Alexandre Pato. Mas são 2 jogadores que têm experiência internacional. Nos últimos jogos têm demonstrado algum futebol o Pato nem tanto. O Luiz Fabiano ainda marcou 3 gols no jogo, mas também na rodada seguinte teve pichação no muro do Centro de Treinamento de São Paulo. Torcedores criticando o Luiz Fabiano, chamando de pipoqueiro e coisas do gênero. A fase não é boa para ninguém. Mas o Alexandre Pato, apesar do protesto da torcida, o Muricy Ramalho confia nele, acredita nele. A diretoria do São Paulo está fazendo uma aposta e eu acho que a partir do momento que ele conseguir resgatar a confiança e apresentar o futebol que sabe, ninguém desaprende a jogar futebol, ele tem tudo para conquistar a torcida do São Paulo. Agora está reclamando porque é o Pato que está ali descartado. Mas se ele começar a fazer um gol atrás do outro, vai virar ídolo com certeza. Agora já o Corinthians tem 2 difíceis adversários no fim de semana. Um deles, claro, é a crise que se instalou no clube depois da invasão de torcedores organizados no último sábado no centro de treinamentos, agravada com a sequência de 4 derrotas seguidas. O outro é o Mujimirim, que faz campanha regular nesse Paulistão. O centro de treinamentos do Corinthians foi invadido, mas não como no último sábado. Cerca de 60 crianças da escolinha de futebol do Timão fizeram uma surpresa especial ao elenco, com uma abordagem bem menos violenta, com flores brancas e muita paz. O Corinthians tem a chance de quebrar o jejum de vitórias neste final de semana contra o Mojimirim. Já são 4 derrotas consecutivas. O técnico Mano Menezes mexe novamente na equipe que vai entrar em campo. Paulo André e Gil, que cumpriram suspensão, retornam ao time titular. E por aqui, aquele papo de greve de jogadores é coisa do passado. Eu desconheço que vai ter greve e digo que vamos jogar no domingo com o Mogi.
Sobre a negociação de Alexandre Pato indo para o São Paulo e Jadson vindo para o Corinthians, já está tudo certo. Faltando apenas alguns detalhes para as assinaturas de contrato. A informação é que Jadson esteve aqui no CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira para conhecer os novos companheiros e também a estrutura do Corinthians. Nos bastidores, a diretoria trabalha com a contratação de um centroavante que é vista com prioridade por aqui. Até porque, depois da saída de Alexandre Pato, uma eventual saída de Emerson Sheik pode acontecer. E no Rio de Janeiro, muitas emoções. Tem clássico no fim de semana pelo Campeonato Carioca. Um dos clássicos mais famosos do mundo, o tradicional Fla-Flu. E o Fluminense deve promover a estreia de um badalado reforço. Nas Laranjeiras, a grande baixa para o Fla-Flu será o atacante Fred, que com um edema na coxa direita está fora do clássico. Ótima oportunidade para a estreia de Walter com a camisa tricolor. Está muito ansioso, porque jogar no Fluminense, um time grande, todo jogador pensa em jogar. E hoje eu posso realizar meu sonho. Quem também deve estar em campo amanhã à noite será o meia argentino Dario Conca, de volta ao clube após passagem pela China e que disputa novamente um clássico depois de quase 3 anos. Pelos lados da Gávea, o treino de ontem começou agitado. O equatoriano Eraço bateu de cabeça com o jovem Matheus Trindade e com a pancada ficou desacordado no gramado. Mas tudo não passou de um susto. Matheus se recuperou e saiu caminhando, enquanto que Eraço teve que levar 15 pontos, mas deve estar à disposição para o clássico. O técnico Jaime de Almeida ganhou mais um reforço com a regularização do meia Everton e deve usar todos os titulares. E pelo jeito, todo mundo quer estar em campo. É um jogo especial, o professor Jaime tem toda a liberdade e tem toda a nossa confiança de escolher aquele que ele acha que está bem no momento, aquele que ele acha que vai ajudar. O Fla-Flu é especial, né? Como todo clássico no Rio de Janeiro. Especial, eu já tive a oportunidade de jogar Fla-Flu e é muito bom estar em campo, em clássicos. Eu acho maravilhoso jogar clássico. Falando agora da preparação para a Copa do Mundo, um operário morreu após um acidente em obra da Arena da Amazônia, em Manaus. Essa é a 8ª morte de um trabalhador no país durante a construção dos estádios para a Copa do Mundo. Antônio José Pita Martins, de 55 anos, trabalhava na obra do Sambódromo de Manaus, ao lado da arena, quando uma peça de um guindaste caiu sobre ele. O operário foi levado ao hospital e diagnosticado com traumatismo craniano. Antônio não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da tarde. No ano passado, 3 funcionários já haviam morrido em obras da Arena da Amazônia. Na construção desse estádio é a 3ª morte, né? Aconteceu uma morte em março de 2013, outra em dezembro, quer dizer, o que mostra que não deve fazer algum sentido a reclamação do sindicato dos operários em questionando as condições de segurança das obras na Arena Manaus, no Amazonas. Quer dizer, é muito sério. Claro que qualquer construção civil, os operários correm riscos, a gente acompanha isso normalmente, mas o índice está muito alto numa mesma obra para a Copa do Mundo. Então, o sindicato dos trabalhadores operários tem se mobilizado e a gente espera que há tempo que não aconteça mais nada de Claro, grave. deveria ser feito um planejamento depois que aconteceu, averiguar. Agora, a 3ª morte num local, no mesmo local, na mesma construção, Alguma coisa está errada, não pode ser fatalidade. Com certeza. E agora vamos falar de Libertadores. O Lanús da Argentina venceu o Caracas da Venezuela no estádio La Fortaleza e garantiu uma vaga para a fase de grupos. Quem se deu bem também foi a Universidade do Chile, que passou pelo Guarani do Paraguai no Defensores de Chaco, em Assunção, e vai continuar na competição. Veja os gols. Libertadores da América, o Guarani recebeu a Universidade de Chile. Aos 39 minutos após bate-rebate, Fernando Fernandes escorou de cabeça para fazer 1-0 para o time da casa. No segundo tempo, Ramon Fernandes, aos 7 minutos, acertou um belo chute, preciso de fora da área, para empatar o jogo. Aos 19, o goleiro chileno saiu mal e Jorge Rodrigues tocou para o gol vazio. 2-1 Guarani. Aos 29 minutos, linha de passes da Laú e após cruzamento da direita, Isaac Dias completou para empatar novamente. 2-2. Aos 47,
contra-ataque chileno e após boa jogada, a bola caiu nos pés de Pato Rubio, que virou o jogo e definiu a classificação da Universidade do Chile, 3-2. O Lanús encarou o Caracas. Aos 25 minutos após cruzamento na área, a bola caiu nos pés de Ayala, que acertou um belo chute, 1-0. Com o resultado, o Lanús segue na Libertadores da América. Apesar da... Foi uma dancinha diferente. Suspeita. Pois é. Apesar da ausência dos clubes paulistas na Libertadores da América, que não acontecia há muito tempo, essa Libertadores da América promete equilíbrio. A gente viu que o Botafogo, o Atlético Paranaense conseguiram se classificar, duas equipes tradicionais do futebol brasileiro. A Universidade do Chile, que tem feito bons campeonatos também nos últimos anos, classificado. E o Lanús. O futebol argentino é sempre muito forte. Celso, muito obrigado. Um ótimo fim de semana para você. Para você também, até segunda. E é com você, Gabriel. Ameaça de bomba faz avião da Ucrânia realizar pouso de emergência. Um dos 110 passageiros a bordo teria tentado desviar a rota do avião para a cidade russa de Sochi, sede dos Jogos Olímpicos de Inverno. O pouso aconteceu em Istambul, na Turquia. De acordo com autoridades, uma inspeção provou que a aeronave estava segura e que o homem blefou quando ameaçou causar uma explosão. Ele estava sob efeito de bebida alcoólica e deixou o avião na cidade turca. Ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o caso da médica cubana que deixou o programa Mais Médicos esta semana deve ser avaliado pelo Comitê Nacional para os Refugiados. Padilha disse ainda que respeita a decisão individual de Ramona Matos Rodrigues, mas afirmou que o Brasil tem regras claras. Ramona pediu refúgio ao Brasil e asilo aos Estados Unidos. A médica cubana passou a morar na casa do deputado federal Abelardo Lupion, do DEM do Paraná. O Ministério Público ameaça abrir uma investigação sobre o programa, que tem cerca de 9 mil profissionais e foi criado por Alexandre Padilha quando ele ainda era ministro. Padilha afirmou que a segurança jurídica do Mais Médicos foi consolidada desde o começo de sua criação. Vai ser enterrado amanhã em Porto Alegre o corpo do ator e músico Nico Nikolaevski. O artista tinha 56 anos e estava internado para tratamento de leucemia desde o último dia 20 de janeiro. Ele começou a estudar piano aos 13 anos de idade. Nos anos 70, foi um dos fundadores do Saracura, importante grupo de música do Rio Grande do Sul. Em 84, criou a comédia Tangos e Tragédias, encenada por quase 30 anos ao lado de Ike Gomes. Em toda a carreira, lançou 3 discos. Nico deixa mulher e uma filha. O governo do Rio Grande do Sul decretou luto oficial de 3 dias. Eu quero tchu-tchá, 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 tchu-tchá. Inflação oficial desacelera em janeiro e registra o menor patamar para o primeiro mês do ano desde 2009. O IPCA ficou em 0,50% em janeiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Em dezembro, foi de 0,92%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice de preço ao mercado amplo ficou em 5,59%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na terça-feira, houve um grande tumulto em várias linhas de metrô de São Paulo. A situação está tensa. Uma faísca e a coisa pega fogo. Afora os acidentes e falhas, a tensão maior vem do fato de as pessoas estarem por aqui com a hiperlotação dos transportes públicos. Mas, de certo modo, está tudo lotado. As ruas estão lotadas de carros, vídeos congestionamentos horríveis, atrapalhados ainda por semáforos quebrados em São Paulo. O problema não está só nas ruas. Caminhões formam filas de mais de 30 quilômetros para desembarcar no Porto de Santos a comida que as fazendas produzem no centro do país. Falta estrutura nos portos, mas faltam ferrovias, o melhor meio para transportar essas cargas. Por que faltam ferrovias, transporte público e chão para os carros? Porque o país não investiu em infraestrutura, não gastou em obras ou fez tudo de modo errado ou ineficiente nessa área. O país consumiu demais, investiu pouco. A conta está chegando na forma de um cotidiano muito difícil. Não falta energia por enquanto, até porque o país está crescendo pouco. Mas a eletricidade está cara. Não aparece na conta porque o governo está bancando, por enquanto, a diferença, fazendo dívida. A situação não está fácil. As obras do setor de energia estão atrasando. Quando uma usina fica pronta, por vezes ela fica sem uso, por falta de linha de transmissão. Um absurdo completo. Faz anos ficaram prontas as usinas elétricas movidas a vento, eólicas, no Nordeste.
Mas a incompetência do governo atrasou as linhas de transmissão. Agora vai acontecer mais ou menos a mesma coisa com a mega usina de Belo Monte, que vai ficar pronta antes de as principais linhas de transmissão de eletricidade ficarem prontas. O Brasil está lotado em vários sentidos. A inflação é uma espécie de lotação. Há mais dinheiro para comprar do que produção eficiente, o que deixa as coisas mais caras. A vida melhorou num certo sentido na última década. A renda aumentou, a desigualdade diminuiu. Mas a gente não ligou de criar as condições para acomodar esse avanço social e civilizatório. Agora, a escassez de serviços públicos ficou mais evidente e a situação ficou tensa. Boa noite. No ano passado, a produção da indústria cresceu em 11 das 14 localidades pesquisadas pelo IBGE. Apenas Espírito Santo, Pará e Minas Gerais registraram recuo da atividade na comparação com 2012. A maior alta do ano, de 6,8%, foi verificada no Rio Grande do Sul. Já o maior recuo, de 6,7%, foi registrado no Espírito Santo. Em São Paulo, a produção industrial cresceu 0,7%. No Rio, a atividade ficou estável. Em Minas, a indústria encolheu 1,3%. Vazamento de uma conversa entre autoridades americanas pode prejudicar as negociações políticas na Ucrânia. A secretária assistente de Estado americana, Victoria Nuland, se recusou a comentar a gravação na qual instruiu o embaixador dos Estados Unidos em Kiev a descartar a União Europeia nas negociações políticas com a Ucrânia. A Comissão da União Europeia também não comentou o caso. A porta-voz da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, disse que a premier classificou o episódio como completamente inaceitável. Os Estados Unidos estudam oferecer ajuda econômica à Ucrânia caso o país concorde em iniciar uma transição política. A Ucrânia está em crise desde novembro, quando decidiu se afastar do bloco europeu e estreitar relações com a Rússia. Na Síria, começa a retirada de civis da cidade de Homs. As pessoas deixaram o local em ônibus. A região está isolada há 1 ano e meio pelas tropas militares e, de acordo com o governo de Bashar al-Assad, o local está sob controle de terroristas. Na semana passada, a Síria concordou em autorizar a entrada de uma missão da ONU com comida e medicamentos. A decisão aconteceu na Conferência Genebra II, que tem como objetivo colocar fim à guerra civil no país. A segunda rodada de conversas deve começar nesta segunda-feira. Hoje, o governo sírio confirmou participação nas negociações. Em Hong Kong, na China, policiais desarmam bomba antiga. O artefato data da Segunda Guerra Mundial e é o maior do tipo já encontrado no país. O explosivo estava em uma construção e pesa quase 1 tonelada. Durante a operação, a área foi esvaziada. 2.000 pessoas tiveram que deixar suas casas. Foi enterrado em Nova York o ator Philip Seymour Hoffman. Familiares e amigos compareceram ao funeral e ao velório na noite de ontem. Ele foi encontrado morto no último domingo. A principal hipótese para a morte é overdose de heroína. Na Grécia, continuam os protestos contra o corte de gastos públicos. A demissão de milhares de funcionários do sistema educacional provocou uma manifestação em frente à sede do parlamento. Houve conflito com a polícia, mas ninguém ficou ferido. Em crise desde 2010, o país tem uma das maiores taxas de desemprego do mundo, 27%. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Mensalão Tucano. Procuradoria-Geral da República pede 22 anos de prisão para Eduardo Azeredo. 14 cidades paulistas já enfrentam racionamento de água por causa da falta de chuvas e do forte calor. Operário morre em acidente no estádio da Copa em Manaus. É a terceira morte envolvendo funcionários nesta obra. No Rio, é grave o estado do cinegrafista atingido ontem durante o protesto contra o aumento da passagem de ônibus. 3 pessoas saem feridas na explosão de uma tubulação de gás nos Jardins, bairro Nobre da capital. E na série Cara de São Paulo, você conheceu o seu Leandro, um dos criadores da escola de samba Leandro de Itaquera. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e um excelente final de semana. Hoje, 10h30 da noite, Zé Armando Vanucci conta as últimas notícias dos bastidores da TV no Todo Seu.